Olá, papais, mamães. Então, nós estamos hoje aqui, né, com a professora Bernadette, que é fundadora e vice-diretora do colégio, o professor João Sugai, que é técnico do 9º ano, também é marido da Bernadette. Então, nós vamos falar hoje de um tema dentro do amor de doação, que é muito bonito e algumas vezes é visto de uma forma negativa. Mas hoje a nossa tarefa é mostrar para vocês que toda a questão da sexualidade, né, é uma doação de dignidade. Então, só para entender melhor, né? Por que nós somos dignos? Porque nós somos filhos de Deus, né? E porque nós somos filhos de Deus, também Deus, quando nos mandou para esse mundo, nos concedeu um pai e uma mãe. Então, eles são os instrumentos para que a pessoa que vem da mente de Deus chegue a esse mundo com dignidade. Então, somos dignos porque somos filhos de Deus. Somos dignos também porque somos filhos do nosso pai e da nossa mãe. Então, hoje nessa conversa, nós vamos aprender como é que a gente doa essa dignidade que nós recebemos. A gente recebeu um dom, né? Nós somos filhos. Agora, é possível doar isso? Então, nessa videoconferência hoje, nós vamos aprender a aprofundar que é possível sim a gente doar dignidade. Então, professora Bernadette, nós estamos falando então sobre o tema da dignidade. Então, explica um pouquinho para nós, né? Por que o corpo não pode ser tratado como um objeto, assim, como se tem nos filmes, as pessoas nascem e ficam um pouco seminuas, se vê assim a mulher como objeto, o homem como objeto, né? Isso não é bom. Olha, é que nós somos, como você mesmo apresentou no início dessa conversa, a gente tem uma dignidade tão grande por nós sermos filhos de Deus, é que isso é algo que pode ser mais valorizado do que simplesmente algumas partes do nosso corpo. Então, o corpo é a manifestação da pessoa. Então, por que não a gente valorizar mais essa manifestação da pessoa do que ficar somente no aspecto físico de algumas partes? Ótimo. Sr. João, então, os meninos, as meninas no 9º ano, né, eles estão descobrindo o próprio corpo, né? O corpo está se desenvolvendo, né? Com certeza. Então, como é que a gente pode ensinar, né? Como é que os pais podem ensinar os seus filhos, suas filhas, né, a aprenderem, né, a beleza do corpo? Normalmente, em geral, é muito pelo próprio exemplo da própria família, né? Tanto o pai como a mãe, a forma de tratar, a forma de como eles convivem entre si. O exemplo, como sempre, né, o exemplo sempre arrasta, né? Então, depende de como a família gere essa parte, né? Excelente. Então, pessoal, o que a gente precisa aprender hoje? Que existe um tesouro que chama intimidade pessoal. Então, aí os jovens eles estão descobrindo o que é o corpo. Então, só que a mídia externa, algumas vezes, ela mostra muito o corpo sem mostrar a pessoa. Como é que faz isso? É como mostrar um cachorro, né? Entende? Um gato, né? Então, ou pra gente ver, por exemplo, concurso de beleza de cavalos. Você vai ver a crina dele, né? Ver a pele. Mas o ser humano não é isso, né? Não é a beleza da pele, a beleza das formas do corpo. Então, o corpo é uma manifestação de algo superior, que tem alma, que é uma pessoa, é filho de Deus. Então, é isso que a gente precisa ensinar. A gente vai falar disso aos pouquinhos, né? Então muitos pais, eles não querem falar sobre sexualidade, porque veem isso como um tabu, tem vergonha, né? Então, como é que é essa questão, né, da sexualidade pode ser uma coisa positiva, professora Bernadette? Olha, eu acho que em primeiro lugar, são os nós pais valorizarmos a sexualidade. O amor matrimonial, a beleza procriadora, a união que pode ter entre homem e mulher dentro do casamento. E a partir dessa manifestação desse amor, a gente pode passar para os filhos uma visão muito bonita de que, através da nossa sexualidade, da nossa doação, a gente vai poder ajudar o quê? A gerar novas vidas. Também tem outros aspectos também que eu acho que o professor Roberto vai abordar nos próximos minutos, que é de outras formas que a gente pode fazer a doação da nossa dignidade. Mas eu acho que no aspecto conjugal tem essa beleza que eu acho que é importante ressaltar. Primeiramente,
Senhor João, assim, dentro da família, você estava falando, né, o exemplo dos pais, né? Então, em casa, né, como é que a gente viveria isso, né? A guarda da dignidade, né? Mesmo entre os filhos assim. Dentro de um ambiente familiar, a gente pode ficar vestido de qualquer forma. Não, o ideal é, dentro de casa, ter certo cuidado, né? Na forma de vestimenta, seja do pai, seja da mãe, porque os filhos estão olhando. Então, e outra, a forma do trato do pai com a mãe também, alguns detalhes de gentileza, algumas coisas que o pai ou a própria mãe também pode fazer. Isso aí contribui também para que as crianças, de uma forma, consigam enxergar e consigam diferenciar o que eles veem em casa com o que são expostos na rua, né? Ora, professor João, fala um pouquinho mais sobre isso. Olha, é justamente que eu estou em casa, né? Eu tenho que estar mais à vontade. Eu não posso ficar me vestindo com menos roupa lá. Afinal, é a minha família, né? Isso é o que se propaga aí nos meios, né? Tudo bem que algumas famílias chegam e acham que isso você comentou, que bom, estou em casa, então fico à vontade, mas o problema todo é que você está se expondo, e os seus filhos também da forma como você se veste, né? Isso aí eles vão carregar com a vida deles, né? E aí, o que você tem que fazer? O ideal se você quer que seu filho cresça como uma pessoa decente, como uma pessoa que tenha virtudes, alguns pontos são necessários, né? Então, esses pequenos cuidados, elas vão carregar para a vida, né? Não, é verdade, na prática. A gente está no Brasil, faz um calor desgraçado no verão, né? Então tem muito pai assim, entende? Que só anda de calção, né? Sem camisa dentro de casa, né? Por que isso não é bom? Bom, o ideal seria que o pai tem algum problema de estar somente de calção? Não, mas o ideal seria primeiro uma camiseta, né? Ou uma coisa que cubra o corpo dele para não ficar exposto, né? Às vezes o pai está assim com um corpo muito perfeito, né? Então alguns detalhes de caridade para com o filho, com a esposa, com qualquer familiar que esteja em casa, né? Isso. É que uma coisa que é importante, né, a gente pensar hoje é que, por exemplo, eu vou me encontrar, por exemplo, com um presidente de um país. Ou se viesse o Papa visitar a nossa casa, né? Então, tá um calor desgraçado. Eu não ninguém ficar sem camisa. Por quê? Porque o respeito é uma pessoa muito importante. Então, quando a gente está em casa, é muito importante a gente pensar nisso. Doar dignidade é justamente as pessoas que eu mais amo são aquelas para as quais eu tenho que me preparar melhor. Não é verdade que quando dois jovens estão namorando, eles se arrumam, eles querem estar bonitos uns para os outros. Isso deveria continuar acontecendo durante toda a vida. Então, é estranho o que eu vou falar agora, mas a gente devia entrar em casa e se arrumar para estar com a família. São as pessoas que nós mais amamos. Vocês percebem? Existe uma lógica que não é a lógica da sociedade. Quem eu mais amo, eu não deveria dar o melhor para eles. A minha melhor aparência eu deveria dar para aquelas pessoas que eu mais amo. Não seria o contrário. Cheguei em casa, me preparo, entende? Para estar com os meus filhos, para estar com a minha esposa. E a mesma coisa, se a esposa está em casa, meu marido vai chegar. Vou me preparar porque está chegando. Porque é a pessoa que eu mais amo. Isso é doar dignidade. Queria falar uma coisa, professor Bernadette? Só queria acrescentar, que eu acho que é uma coisa interessante também, da nossa experiência. Como a gente só tem filhos, uma coisa que eu sempre pensei na prática, que é a forma como eu me visto, também vai ser a forma como meus filhos vão se espelhar para procurar suas futuras namoradas, né, futuras esposas. Então eu também sempre me vesti pensando, olha, eu gostaria que eles encontrassem uma mulher que manifestasse muito bem a sua dignidade. Então eu também procuro guardar e mostrar aquilo que eu gostaria de mostrar. Para quê? Para que eles também, quando tivesse uma namorada, procurassem mulheres que tivessem o mesmo perfil. Professor João, agora, explica um pouquinho para nós, assim, você só teve filhos homens, né? Sim, só menino. Então,
Mas assim, o fato de você ter só meninos na sua casa, né? Como é que você fazia isso para explicar para eles como era importante eles tratarem as mulheres de uma forma diferente? Bom, isso eu vou falar sempre que eu tenho falado sempre, né? A gente arrasta pelo próprio exemplo, né? Se eu trato muito bem minha esposa, meus filhos vão chegar e fazer a mesma coisa, né? Vão tratar suas esposas, suas namoradas, ou as pessoas com quem eles tratam, seja no emprego, seja em qualquer outro lugar, né? Então, essa parte do cuidado, do trato das pessoas, ela é fundamental para também percebendo o próprio caráter delas, né? E isso aí, queira ou não queira, levam para a própria vida, né? É verdade. Olha, também na rua, né? O que aconteceria se você está passeando com eles e qualquer moça que passa, você fica reparando o corpo dela? Não é o melhor exemplo, né? Você precisa chegar e tomar muito cuidado, porque eles estão vendo. Qualquer coisa que você chega e vê, ou qualquer coisa que você chega e fala, os meninos estão vendo. Então, é a questão de ter muito cuidado nesse sentido. Professora Bernadette, mas como é que a gente explica isso, né? Porque Deus não criou as coisas bonitas pra gente ficar olhando. Então, se eu tô caminhando no parque, um rapaz seminu, uma moça seminu assim, são bonitos, já é pra ficar olhando mesmo? Deus não criou pra isso? Olha, eu acho assim, se em primeiro lugar, se a gente sente um pouco de vergonha quando a gente vê isso, significa que é uma intimidade que está mais exposta do que deveria. Então a gente também precisa, para guardar a nossa intimidade, uma das formas de guardar é, eu vou escolher aquilo que eu vou olhar. Então eu vou procurar enxergar beleza naquilo que mais visualmente é mais atraente. Por exemplo, eu vou procurar olhar para o rosto da menina. Olhando mais para o rosto da menina, eu vou conhecer ela mais profundamente. Então, procurar olhar ela integralmente. Então, é esse tipo de beleza que mais atrai. E não só isso, no futuro relacionamento, é essa beleza que vai mais sustentar uma união. Então, eu acho que tem que aprofundar um pouquinho mais em qual, para captar mais a dignidade da pessoa, do que ficar simplesmente aquilo que eu falei nas partes. Então, vocês entenderam isso que falou o professor João, a professora Bernadette? No fundo, a gente tem que ir se treinando para enxergar os outros seres humanos como pessoas e não como coisas. Então, eu não posso, entende, olhar uma moça como olha um morango. A gente olha o morango, entendeu? A gente pensa assim, nossa, deve ser doce, né? Quero dar uma mordida. Imagina, não posso pensar numa moça e pensar assim, que gosto será que ela tem? Vou dar uma mordida. Isso não é concebível assim com uma coisa de gente sã. Ninguém de vocês pensa assim. Mas, se a gente fica acostumado, né, a ver as pessoas como coisas, a gente começa a tratá-las como coisas. E é um problema para o nosso crescimento. O problema é que a nossa inteligência, ela começa a deturpar a imagem das pessoas. E tem um outro problema, é que os nossos sentimentos também, eles não estão controlados. Então, é isso que o professor João e a professora Bernadette estão explicando, né? Então, aí em casa, né? É importante vocês pensarem, né? Que vocês dão um exemplo, né? Dos filhos para as filhas. Por isso que quando a filha sai com pouca roupa, a gente tem que falar assim, filha, você não está mostrando quem você é. Do jeito que você está, as pessoas vão olhar para você como mais uma coisa do que uma pessoa, mais um objeto do que uma pessoa. Então, não é que está proibido. Você precisa ensinar ela que ela é muito mais do que o corpo dela. O corpo precisa manifestar toda a beleza interior, né, da alma que ela tem. Então, olha, professor João, como é que fica, entende? A gente está falando do dia a dia andando, né? Sim. Como é que fica toda coisa ainda da pornografia, assim, que... Ou, não é só pornografia, né? Tem séries, tem fotos eróticas, filmagens assim que justamente aquilo que a gente está dizendo que é para proteger na rua, essas séries ficam exaltando. Por que a gente ensina isso para as crianças? Bom, a gente precisa chegar e ter alguns filtros em casa, né? Por exemplo, o ideal é que se você
não viu uma série, ou se você não viu alguma coisa antes, você vai cair na dificuldade. Então o ideal é que você já tenha alguma noção sobre o que você vai ver, o que você vai estar expondo dentro de casa, para chegar e ter um certo controle para evitar que você se pegue de surpresa e depois o problema vai ser consertar isso aí. Professor Bennett, como é que faz pra gente ficar com vergonha, entende, de falar desses assuntos com os filhos? Para não ficar, Pra vencer a vergonha, né? Porque se a gente fica com vergonha e não fala, o que acontece? Não são formados, né? sim, Qual a dica que você daria para o pessoal entender? Vencer essa vergonha de falar sobre os temas de sexualidade, né? eu acho que em primeiro lugar se você não falar em casa, alguém vai falar antes para os seus filhos. Então, convencer-se de que nós pais somos os primeiros e os principais educadores. E a gente tem que falar sobre tudo com os nossos filhos de acordo com a idade. Então, depois sabendo disso, arriscar. Eles vão trazer as dúvidas. E a gente pode ir respondendo e sempre buscar de fazer isso de uma maneira positiva. Porque, de novo, o amor humano é uma das coisas mais bonitas que existem na face da Terra. Ele é criador, ele é potente, uma vida nova é maravilhosa, é uma grande alegria. Se a gente transmite a beleza, a verdade, vai ser muito mais fácil os nossos filhos quererem esse bem do que ficarem reduzidos àquilo que a sociedade está mostrando como um bem, mas a gente sabe que é falso. Ele não é duradouro. Então, e aí também a gente pode pedir ajuda. De repente eu estou com dificuldade, eu posso perguntar para uma pessoa que é mais experiente, que já conversou com seu filho, como que você fez, como que você lidou com isso. Tem muitas coisas que a gente trata como tabu, mas são muito naturais. A puberdade, por exemplo, o crescimento dos seios, a primeira poluição dos meninos. Quer dizer, se isso acontece, o Criador quis, por que não valorizar? Né? Por exemplo, a primeira menstruação da menina, por que a gente não fala, nossa, minha filha, que bom, isso significa que você tem poder de gerar uma nova vida. Tudo isso pode ser tratado com mais, não só mais naturalidade, mas como a verdade, porque o próprio Criador quis isso para os seus filhos. Uma das coisas que é importante, né, que vocês vão pensando uns pouquinhos, é que isso que a professora Bernadette falou, o professor João disseram, né, é que Deus quis assim. Tá? Então, a gente não pode ter vergonha de coisas que Deus quis. Você lembra que o Adão e a Eva, né, quando eles pecaram, ficaram com vergonha que eles estavam nus. Mas eles já estavam antes. Mas o olhar deles era diferente. Então nós temos que pedir a Deus, né, faz oração, para que o nosso olhar vá se purificando. Que a gente enxergue as pessoas como pessoas, não como coisas, né? Então, é importante, a gente já falou disso um outro dia, mas lembrar, né? Precisa explicar, né, para os rapazes, para as moças, que não podem estar publicando qualquer coisa. Porque várias das coisas da intimidade deles são entre eles e Deus, ou eles precisam guardar um dia para a esposa, para o esposo, né? Então, tem coisas que são muito valiosas. A gente não fica jogando ouro, entendeu? Pelas ruas. A gente guarda os tesouros. Então, tem tesouros que são intangíveis. Um deles é justamente a intimidade. Então, a gente guarda isso no momento correto para a atenção de quem precisa. Agora, vamos ver assim. Professor João, explica um pouquinho para mim, né? Como é que fica a coisa assim? Porque quando a pessoa guarda a dignidade e doa, né, de uma forma correta, ela tem mais energia na vida. Você sabe dizer isso? Por que entende? A guarda da sexualidade, ela confere fortaleza às pessoas. A gente tem mais força na vida, mais energia. A partir do momento que ela tem essa fortaleza, ela trabalha essa virtude, e ela por mais que ela seja exposta, ela vai chegar e conseguir se controlar, e quando chegar a hora que
de uma entrega total, que seria no próprio casamento, forma de ela chegar e se doar à pessoa com que elas se relacionou. Professor Bernadette, a gente pode entender, dizer que, completar isso que o professor João falou, né? Que essa guarda de dignidade, ela de alguma forma é um armazenamento de energia espiritual? Eu diria que sim. É uma forma de armazenamento espiritual, porque você está se enchendo, na verdade, de amor, do verdadeiro amor. E esse amor vai acabar transbordando em você e você vai doar aos outros. Então, acho que é isso. Então, veja, essa ideia que eles falaram agora, vocês podem explorar em casa. Então, funciona da seguinte forma. Eu tenho um tesouro, né? Que Deus projetou em mim. Então, a maioria das pessoas é encontrar um cônjuge, né? Um rapaz encontrar uma moça encontrar um rapaz, e aí ele vai guardar essa intimidade, né? Essa parte da dignidade dele para essa pessoa específica. Se ele for desperdiçando isso durante a vida, vai sobrar menos para quando ele tiver família. Então, é um tipo de banco de energia espiritual. Então, a gente se controla para não gastar, tá? E é um banco interessante, porque ele vai rendendo na pessoa. A partir da adolescência, tem essa vontade assim, de perpetuar, de deixar um legado. Então, um legado que é outro ser humano. Então, ele precisa buscar um rapaz, a moça precisa buscar um rapaz que tem os mesmos ideais, o rapaz precisa buscar uma moça que tem os mesmos valores, né? E só para vocês lembrarem, isso foi planejado por Deus desde a eternidade. No fundo, eles estão se esperando para conhecer e derramar no outro, conforme a professora Bernadette, o amor que eles guardaram para essas ocasiões. E esse amor, ele vai se derramar não é só no ato sexual, ele vai se derramar sobre cada um dos filhos que Deus quiser mandar, né? Ou se não quiser mandar, entendeu? Vai se derramar no amor matrimonial. Então, é importante que vocês expliquem para os filhos de vocês que se manifestar da forma correta, a gente chama de pudor, tá? Manifestar a intimidade e a dignidade da forma correta, tá? Então, é um tipo de banco de energia espiritual. Então, e vai rendendo dentro da alma. Então, quem desde pequeno vai guardando, entende, as formas, se vestindo bem, é elegante, ele vai chegar à maturidade, ao momento em que ele vai casar e formar uma família, ter filhos, né? Com uma energia interior muito maior que as pessoas que foram se dispersando. Então, quem acaba, entende, manifestando a intimidade de uma forma errada, a gente vai ficando pobre. Então vai perdendo a riqueza interior. Eu acho que vocês estão conseguindo compreender, né? Então, agora, explica para mim, professora Bernadette, né? Como é que isso, uma pessoa que vive bem a manifestação, né, da sua própria dignidade, ela faz isso só na rua, ou só em casa, ou na escola? Como é que fica? Ela é a mesma pessoa, ela manifesta da mesma forma, não é da mesma forma, mas ela guarda dignidade em todos os lugares? Ela guarda dignidade em todos os lugares, em todos os ambientes. Seja um ambiente de lazer, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente... Ou seja, ela não é uma pessoa com, vamos chamar assim, roupa para ir à igreja, roupa para ir vestimenta para ir ao trabalho, vestido para ir a uma festa. Se ela tem dentro dela essa noção de que eu vou manifestar sempre a minha dignidade, então essa roupa, essa forma de me vestir, ela me ajuda a manifestar mais a minha dignidade. Então é outro princípio, né? É outra chave. Mas me diga um pouquinho, quer dizer que ela vai de blazer pra praia? Não vai entrar no mar de blazer? Não era isso. Se eu dei a entender isso, eu me equivoquei. Significa que, por exemplo, ela vai usar roupa adequada para todos os ambientes. E roupa adequada seria, por exemplo, que roupa manifesta mais a minha dignidade no trabalho? Então eu vou com, sei lá, esse trabalho é para ir de calça comprida, esse trabalho é para uma blusa, então
Na praia, então que tipo de... Assim, eu não vou ficar usando, desculpa falar o termo, fio dental na praia, né? Eu vou usar um maiô, algo que seja mais adequado para mostrar mais a minha dignidade. Uma festa, eu não vou ficar usando um vestido com super decote, né? Uma saia super curta, porque isso vai me expor demais. Então eu vou procurar usar um vestido com um tamanho adequado, elegante, para quê? Para mostrar toda a beleza que o Criador me concedeu. Professor João, agora, nessa forma de viver, né, que a gente chama de unidade de vida, que é viver a dignidade em todos os lugares, como falou a professora Bernadette, Sim. isso de alguma forma é um serviço aos demais? Sim, com certeza. Você se preserva, na verdade, você está preservando a sua própria dignidade, né? Você está guardando o seu corpo, não está se expondo, vamos dizer assim, você não está... O seu corpo não é açougue para ficar vendendo para qualquer pessoa, né? Então, você precisa chegar e ter cuidado na sua vestimenta, ter cuidado na sua forma de falar e na forma de expressar também, né? Sim. Um rapaz, uma moça, eles têm direito a uma boa imagem? Eles têm direito, assim, a que as outras pessoas olhem para ele ou para ela, né, como pessoa e não como coisa? Sim, com certeza tem o direito e o conveniente seria que se trajasse de uma forma no mínimo elegante para com as outras pessoas, seja em vários ambientes que elas estiverem. Agora, vamos supor assim, né, que então, tem uma moça que está mal vestida. Mas o rapaz convive com ela, que é colega, né, está no clube ou vai na igreja, né, mas ele entende essa questão da dignidade e quando encontra a moça, então olha nos olhos, olha para a expressão, não fica reparando as partes do corpo dela, né. Então, ele está respeitando o direito que a pessoa tem de ser vista como pessoa, né? Sim. Então, isso é uma forma de respeito, não é? Sim. Acho que seria, se ele tiver uma intimidade maior com a pessoa, chegar e dar uns toques para a pessoa, chegar e, se puder, porque não é muito conveniente você chegar e estar dessa forma, mas no caso de ter assim uma certa proximidade com a pessoa, né? Então, vocês compreenderam? São dois níveis de serviço. O primeiro serviço que a gente pode ter nessa questão de doar dignidade é quando a gente olha para as pessoas sem olhar elas como objeto, elas têm direito de ser vistas como pessoas. Esse respeito que eu tenho por olhar bem para outra pessoa é um direito dela. E eu, quando olho corretamente, eu exerço esse direito. É uma ideia bastante simples, né? Já não se trata tanto de eu me comportar, como de eu, entende, manifestar da minha parte, entende, um respeito à dignidade dela. Então ela está recebendo, entende, a imagem que ela precisa receber. Eu estou olhando para ela não como objeto, mas como pessoa. Então, você percebe que é um serviço? Uma pessoa que olha as pessoas como pessoas, ela está servindo as pessoas. As pessoas se sentem bem olhadas. Elas cruzam com o fulano e elas falam assim, é tão bom estar com o fulano, né? Porque eu não sei porquê. Elas não sabem, mas no fundo elas sentem isso. É que ele me olha como pessoa. A gente não sabe dizer o que é. A gente cruza com pessoas assim. Esse é o primeiro nível de serviço. Eu sirvo as pessoas quando eu as olho com a dignidade que elas merecem. Mas tem um segundo nível, né, que o professor João falou, de serviço, que é que a gente muitas vezes não sabe tudo. A gente sabe que a gente não sabe tudo, a gente está se formando. As crianças não sabem muitas dessas ideias que nós estamos falando. Então, se eu sou amigo de uma moça, e falo para ela, olha, isso aqui, esse cropped que você está usando, né, ele mostra muito quem é a sua barriga. As pessoas ficam olhando para a sua barriga. Você é muito mais que a sua barriga, né? Então, você é muito bonita, né? Você tem muitas outras qualidades. Então, você precisa valorizar as outras coisas da sua pessoa. Então, esse nível de serviço a gente chama de correção. Mas é um segundo nível. Agora,
Do ponto de vista dos pais, esse nível de serviço é o próprio da educação. Se vocês vão explicando para os filhos, para as filhas, vários detalhes desse, né, de manifestar bem a dignidade, os netos de vocês vão se vestir bem, as netas de vocês vão ser elegantes, e a chance, entendeu, elas encontrarem um rapaz, uma moça, que perceba que elas são pessoas e não coisas, é muito maior. Então, agora nós estamos terminando, né, a nossa videoconferência. Então, senhora Bernadette, essa dignidade, né, dos seres humanos, uma coisa preciosa, tão preço alto. Você poderia falar um pouquinho para os nossos pais sobre isso? Nossa, a dignidade de cada ser humano, ela tem um preço muito alto. Tanto que Jesus Cristo, nosso Salvador, veio para salvar cada um de nós. Então o amor dele é tão grande, que ele salvaria. Se tivesse somente um ser humano no mundo, ele viria para resgatar cada pessoa, cada ser humano. Então acho que essa é a grande beleza da nossa dignidade. Ela é tão grande, que valeu o preço do sangue de Jesus. Professor João, para terminar, que recado você daria para os pais, né, de meninos e meninas que estão no nono, estão passando para o ensino médio, então justamente nesse turbilhão, assim, entende, ao mesmo tempo são emoções assim confusas, né, mas são rapazes e moças muito bons, né? Como é que eles vivem? Como é que os pais podem ajudar a viver essa manifestação da dignidade? Seria o quê? O pai conversar com seu filho ou a mãe conversar com sua filha, porque como já passaram pela mesma situação, então sabe o quanto isso é necessário, sabe o quanto essa palavra, esse abraço, esse gesto de carinho, de caridade para com o filho, com a filha, é muito importante, né? Então essa parte, o pai com o filho, a mãe com a filha, é muito importante que haja essa conversa, porque estão numa fase assim, muitos hormônios, então a fase é um turbilhão de coisas acontecendo, então vocês precisam se antecipar, não pode deixar que outros façam isso. Excelente. Pessoal, então vocês entenderam, né? Então, dignidade é uma coisa muito preciosa, como falou a professora Bernadette. É muito importante que vocês lembrem que nosso Senhor, né, nosso Criador, ele sabe mais a dignidade que nós temos que nós mesmos. Ele olha para nós com grande carinho, né, e quer que a gente guarde, entende, a intimidade das pessoas que ele reservou, e ele quer que a gente manifeste, a gente converse com ele sobre isso. Então, faça um pouquinho de meditação, né, um pouco de oração sobre a sua própria dignidade. Você tem muita dignidade. Você, como pai, mãe, tem que estar muito convencido, entendeu? De que Deus conferiu uma dignidade muito grande a vocês. Primeiro que Ele é pai de vocês. Vocês são filhos e filhas de Deus. Mas vocês são filhos e filhas muito especiais. Porque Deus, além disso, confiou a vocês um outro ser. Você que é pai, você que é mãe, né? Avó, né? Ou que é tio, que é solteiro, mas está cuidando de alguma criança, né? Deus conferiu uma dignidade, um dom especial para vocês, né? E é importante vocês guardarem isso, né? Então, eu estou o professor João. Então, assistam de novo essa aula, pensem um pouquinho, né? Nessas palavras que nós dissemos hoje. O Espírito Santo vai ajudar vocês a conversar entre os seus filhos, as suas filhas, né? Eles esperam isso. E mais do que os filhos e as filhas, pensem, Deus espera isso de vocês. Até a próxima, gente.